Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Não confie em homens que só andam com homens, mesmo se você for um homem. Porque o Clube do Bolinha é uma instituição muito perigosa. O homem que se cerca somente de outros homens sempre será um cara emocional e intelectualmente limitado em múltiplos aspectos, da forma com a qual ele percebe arte, cultura, afeto, amizades, amor, carinho, interesses, a forma com a qual ele percebe a si mesmo. É um lugar muito limitante, é um lugar muito sem graça, é um lugar muito chapado. Me acompanha aqui e vamos partir de um ponto factual. Todo mundo concorda que homens e mulheres recebem criações diferentes do momento que nascem até a vida adulta, certo? E que a criação que a gente recebe influencia a nossa visão de mundo. E a gente entende que a gente é criado por todos os lados de forma machista e misógina, desde a piadinha da mulher feminista peluda, até o lugar de mulher na cozinha, até a misoginia, até os crimes de ódio contra mulheres, até as diferenças salariais. Das piadinhas de não existe amizade entre homem e mulher, até a namorada de amigo meu pra mim é homem, homens são ensinados a se relacionar com mulheres a partir de um prisma quase que exclusivamente sexual, ao longo de toda a vida. Homens amam outros homens se identificam apenas com outros homens são ensinados a amar outros homens, e a gente chama isso de pacto da masculinidade. Porque se a vida inteira você é condicionado e ensinado a se relacionar com mulheres exclusivamente dessa forma sexual, todas as outras formas de se relacionar existentes vão acontecer somente com homens. E isso vai moldar toda a sua percepção de realidade continuamente, e também a sua percepção sobre mulheres. E se você não tem nenhum contato com um gênero que é metade do planeta e só escuta as perspectivas dos seus brothers, você tá preso numa sala de espelhos. Você tá infinitamente se projetando no outro porque você não tem as ferramentas necessárias para entender perspectivas diferentes da sua e de outros homens ao seu redor. O homem passa a cabeça na mão do amigo porque o homem se vê no lugar do amigo. E para ele se entender e se aceitar, ele precisa absolver o amigo dele, para que ele não se condene também. Imagina para uma mulher que namora um cara que só tem amigos homens, o quão limitante e difícil para ela deve ser esse processo. Também o quão difícil deve ser para esse cara que só tem a namorada dele como perspectiva feminina, como perspectiva diferente da dele, até para ele entender os posicionamentos dela quanto ao mundo, se ela tá certa, errada ou não, e para construir uma relação saudável. É assim que nós homens somos socializados. Isso não significa que a gente precisa ser assim, e isso não significa que a gente é o inimigo. Nós somos seres capazes de afeto, capazes de aprendizado e capazes de evolução a partir de outras perspectivas que comportam uma empatia maior e um entendimento maior do outro. E cara, são tempos confusos mesmos para ser um homem cis, tá ligado? A gente foi criado de uma forma onde a gente era dono do mundo e a gente descobriu que não só a gente não é, como a gente foi condicionado durante toda a nossa criação, sem sequer questionar isso, a fazer e pensar uma série de coisas que não são maneiras. É um exercício de revisionar a sua identidade e a sua formação enquanto ser humano no mundo. Isso é desafiador pra caramba. E ainda assim não chega perto da dor diária que é existir no mundo moldado pelo comportamento que a gente foi socializado sendo mulher. Se você é um cara que acredita em sair da zona de conforto profissionalmente pra evoluir, pra ser uma pessoa melhor, pra se desafiar, como tantos lugares da masculinidade falam, por que você não sai da sua zona de conforto da sua identidade, da sua zona de conforto da sua criação? Por que você não questiona vários elementos que fazem de você uma pessoa que limita suas próprias perspectivas? Por que você não sai da sua zona de conforto enquanto homem e descobre quanto você consegue potencializar a sua identidade a partir de uma rejeição dessa masculinidade tão tradicional e limitada? Tudo é muito melhor, mais legal e mais interessante se você não se relaciona com um só lado do planeta. E nenhuma resposta transformadora vai vir do Clube do Bolinha, porque a premissa dele é exatamente o oposto, é a manutenção desse lugar a partir desse círculo de confiança masculino. E não vale a pena pra ninguém ser desinteressante assim. Nossa senhora, até que enfim. Galera, antes de começar, eu gostaria de pedir desculpas por vocês terem sido obrigados a escutar aí 3 minutos e meio desse sujeito falando. É um tal de Sodré alguma coisa, nem vale a pena lembrar o nome do cara aqui não, mas esse vídeo tá aí no TikTok, pra quem quiser assistir, né? Só vocês escreverem lá a frase, não confiem em homens que andam só com homens, e vocês verão esse vídeo lá. No comentário desse vídeo, é claro, cheio de mulher, né, falando que, pô, realmente, cara, esse vídeo era totalmente necessário. Sabe essas frases prontas de imbecis, assim, no Instagram? E falando mal de Red Pill, com certeza, tem que ter, né? Mas vamos rebater aí o que esse cara acabou de falar. Eu sou um sujeito que tem bastante
propriedade para falar sobre isso, porque eu sou esse cara que toda a vida tentei ter amizades, e tenho algumas, né, com mulheres e tal. Eu nunca fiquei encanado nessa de só ter amizades com homens, e depois dos meus 20 e tantos anos aí da minha vida, quase 30, eu posso afirmar com certeza que, olhando realmente ali o lado feminino da coisa, isso não me agregou em absolutamente nada. Essa é que é a verdade. Tudo que eu sei, tudo que foi ensinado a mim e que eu usei para evoluir como uma pessoa melhor e tal, tirando raríssimas exceções, é claro, da minha mãe, das minhas tias, mas pessoas assim que não são minhas parentes, que eu conheci, nenhuma delas me agregou em nada, valeu? Pelo contrário, é só papo fútil, idiotice. Então, assim, eu acho que esse cara tá muito ligado aí em coisas que psicólogos e até coaches falam, né? Sei lá, sabe? Eu acho que eles se ligam muito naquela ideia dos anos 50, dos anos 60, né? Quando o feminismo mesmo começou e a mulher se emancipou do homem. Cara, bobagem, bicho. Na verdade, é que nas castas mais pobres ali do mundo e do Brasil também não é diferente, a maioria das mulheres e até dos homens também são burros igual uma porta. A verdade é essa, eles não sabem de nada, o papo é totalmente ridículo e no caso de mulher então, putz grilo, um papo chato pra cacete. E eu já saí, já fui em bar com amigas assim e tal, e que se não tivesse homem ali pra bater papo também, putz, a conversa duraria só um oi, boa noite e tchau, entendeu? Porque, cara, não tem assunto. Homens e mulheres, normalmente, assim, para ter uma conversa legal e tal, é muito difícil. A não ser que ela tenha o mesmo gosto que você, aí vocês conversam sobre aquele gosto em comum e acabou, vai ficar só nisso, cara. Realmente, mulher vê o mundo de um jeito mais diferente, mas não necessariamente ela também quer saber como você enxerga o mundo. Esse aqui é o problema também. Esse cara dá a entender no vídeo aí que os homens, principalmente homens que andam só com homens, são muito intolerantes para escutar uma opinião diferente da dele. Ele não aceita. Pode até ser, cara, mas eu comprovei que o inverso também é verdadeiro. Mulheres normalmente também não têm interesse nenhum, bicho, em saber do ponto de vista do homem. Elas querem saber do ponto de vista delas. A única diferença é que, como elas não têm a força física ali, ela usa de outras artimanhas para tentar ganhar um argumento. Mas, cara, intolerância tem para tudo que é lado. O homem não está muito interessado em saber como é que a mulher vê o mundo e nem a mulher quer saber como o homem vê o mundo. Isso é uma papagaiada. Vocês façam o teste para vocês verem, pega uma amiga ali e tal, e entrem num debate um pouco mais profundo, tentem, né, entrar num debate um pouco mais profundo com uma mulher, que eu garanto para vocês que o resultado vai ser frustrante. E eu acho até também que o cara que tá com algum problema, que quer conhecer o mundo, né, de uma maneira um pouco mais completa, vamos dizer assim, o cara ele sai ali pode sair com uma mulher, com um homem, criar amizades femininas, masculinas, mas ele tem que observar realmente as ações, cara. Ele não precisa ficar puxando assunto, entendeu? Porque na maioria das vezes também o que eu percebi é que a maioria das pessoas falam uma coisa e fazem outra. Então, dificilmente você vai obter uma visão real do que seria essa outra metade do mundo, né? Esse outro polo do mundo, observando só as palavras ou tendo uma conversa. A verdade é que, principalmente quando a gente é novo, cara, eu principalmente assim, quando a gente é homem realmente, bicho, a gente não quer conversar muito com o sexo oposto. Geralmente a gente se encontra ali só pra madeirada, pô, só pra aquilo mesmo. E as mulheres também são assim. A maioria das mulheres só tem amigas mulheres. A maioria dos homens que estão ali orbitando aquela mulher é tudo naquela intenção também. Então não vamos ser hipócritas, né? Quando a pessoa já é um pouco mais velha e tal, quando a libido dela já diminuiu bastante, aí pode até ser, mas eu também não acredito nisso. Todas as conversas que eu tive com mulheres, e isso eu até escuto de homens um pouco mais velhos que eu, todas as conversas foram extremamente entediantes. Um fala de uma coisa que o outro tá cagando, né? O cara não quer nem saber e ela também não tá nem aí. Então, fica realmente difícil fazer isso que o cara tá falando. É claro que nos comentários tem uma galera totalmente lacradora e tal, mas
Na realidade, você vai observar também, nem eles aguentam 5 minutos conversando com o sexo oposto sobre pensamentos, esse tipo de coisa, né? A verdade é que esse é um discurso pronto, né, que veio aí junto com a cultura woke, né, da liberdade de expressão, aquela coisa toda de fazer piada. Na verdade, todo esse vídeo é uma crítica para falar que todos os homens são machistas, né? E eles ficam querendo criar argumentos mais sólidos ou mais sofisticados, que você percebe realmente que isso está muito distante da sua realidade, mas como isso é martelado dia e noite em rede social, na Globo, você começa a assimilar aquilo como se aquilo realmente acontecesse com você. Mas na minha realidade, nunca observei nada disso. A única roda de pessoas um pouco mais jovens assim que eu já vi que reúne todo mundo aqui na minha região é quando eles vão fumar a verdinha. Vocês sabem o que que é? Que aí, meu amigo, o cérebro do cara voa longe, o cara vê dragão, o cara vê bruxa, o cara vê tudo. Então ele não tá nem aí, vira um filme de comédia ou um filme de terror aquilo ali. Mas conversa que é bom mesmo, não rola nada. Então, não caiam nesse papinho desse cara aí, não, porque esses sojados aí, esses feministas, para mim ele leu isso num roteiro, é claro, já contei para vocês aqui muito bem a tática que esses influencers usam, mas dessa vez ele se superou. Ele conseguiu criar um monte de argumentos aí bonitinhos para falar que o homem que só anda com outro homem é machista. Quando na maioria das vezes, quando você estiver na merda absoluta, quem vai te entender é um homem. Quem vai estender a mão para você, além do seu pai ou da sua mãe, se tiver alguém, será um homem, meu amigo, e não uma mulher. Quando você estiver na rua ali brigando por alguém, ou quando você estiver tomando uma sova no meio da rua, vocês podem ter certeza que quem ajudará vocês é o seu amigo, e não uma mulher qualquer ou uma amiga. Enfim, é isso. O resultado que eu posso dar para vocês é o seguinte: eu vivenciei isso que o cara está falando, não aproveitei absolutamente nada, foi uma época até muito chata da minha vida, porque os papos são totalmente diferentes. O homem, se ele quiser extravasar um pouco e esquecer da vida, que já é pesado o suficiente, ele vai ser taxado de machista, de misógino e piadista de mau gosto. Enfim, é isso que vai acontecer com vocês. Mas, se vocês quiserem seguir a dica desse cara aí, e testar, né, arrumar aí algumas amigas mulheres, ver o lado feminino, deixem os resultados aí nos comentários, meus amigos. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho. E me sigam no Instagram.